amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar agora na rodada de número 6. Última pontuação do nosso time, 74,18, pontuação ali na média, nem estouramos, nem zicamos, porém, pessoal, poderíamos ter ido melhor por causa do nosso goleiro, o Grando, que foi expulso do banco, Donelli negativou e o nosso hack ali não aconteceu, então só no goleiro aí a gente perdeu 3 pontos, e o nosso reserva de luxo, que mais uma vez a gente não acertou, ficou ali com o Lúcio, e o Lúcio pontuou apenas 1 ponto. Mas a gente também acertou muito nessa rodada, como os 3 SGs, Flamengo, Juninho Capixaba, o Bragantino e o Galo que ninguém botava fé. A gente foi lá, Júnior Alonso, 7 pontos para a nossa equipe. Já o nosso time valorização, pessoal, continua estourado, já tem ali quase 165 cartoletas, ganhou quase 9 na última. Então, pessoal, siga a gente lá no nosso Instagram, @Cartola Sem Demora, que é lá que a gente posta esses times para vocês toda rodada de forma gratuita, sempre um pouquinho antes ali do fechamento do mercado. Vamos lá então para o nosso primeiro esboço, mas antes eu peço a vocês, deixa aquele like para fortalecer o nosso vídeo, deixa aquele comentário e compartilha aí o nosso vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. Então, sem mais demora, vamos lá para a rodada de número 6. Chegando aqui na tela de escalação, o que é que essa rodada nos traz? Pessoal, em primeiro lugar, o primeiro ponto dela é que está tendo, nessa semana, jogos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Aí vem a rodada de número 6 e na próxima semana, pessoal, o segundo ponto aqui, a volta dos jogos da Copa do Brasil. E nessa competição e nessa fase, 16 times dos 20 que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro estão envolvidos nessa competição. Então, bastante atenção nas informações, nas escalações dos times, para você não ser surpreendido e ficar com aquele jogador que você escalou de fora da rodada. Para finalizar, a gente tem os 3 melhores times na atualidade do campeonato jogando em casa como mandante: Flamengo, Palmeiras e Inter. O Flamengo enfrenta ali o Corinthians num clássico regional, um clássico que costuma ter gols. O Palmeiras recebe o Bahia, que está poupando jogadores para a competição da Série A e priorizando as Copas. E ainda a gente tem o Inter num clássico estadual ali, onde o Inter tem muita vantagem, principalmente em campeonatos brasileiros, onde das últimas 6 partidas o Inter ganhou todas as 6 contra o Juventude. Então, são os 3 principais times jogando em casa. Vai ser a base de muito time e da nossa não vai ser diferente. Porém, a gente trouxe excelentes opções para você que gosta de variar na sua equipe. Vamos lá então para a nossa escalação. Começando aqui no meio de campo, a gente tem 2 pilares, 2 unanimidades: Alan Patrick pelo lado do Inter, pela fase e pelo jogo, e aqui o Arrascaeta. Rubinho, o Arrascaeta foi muito mal na rodada passada. Esqueça, toda rodada é rodada, a gente não pode guardar mágoa de jogador no Cartola. Arrascaeta, jogando em casa, pode estourar e você ficar de fora sem a pontuação dele. Então, Alan Patrick, Arrascaeta, unanimidades no time de todo mundo. E aí, resta essa última vaga e eu trouxe para vocês boas opções. Vem aqui comigo. Começando com 2 opções que são caras, realmente. Matheus Pereira pelo lado do Cruzeiro, custando 15,05, mas com um bom jogo na rodada. E ele aqui, o outro Matheus, o menor dos Matheus, o Mateuzinho do Vitória, que engrenou, parece que ele embalou aí de novo no campeonato, pontou 6,30 na última. E o Mateuzinho, jogando em casa contra essa equipe bem regular do Grêmio, é uma excelente opção. Custa aqui 13,42. Para valorizar, tá um pouquinho caro, 7,46, mas o Mateuzinho em casa já estourou, já pontuou ali quase 19 pontos, 18,80, excelente opção para sua equipe. Em seguida, eu trago 2 meio-campistas aqui, muito bons, para você diferenciar, para você que gosta de diferenciar aí na rodada, Barrial e Gabriel Bontempo, 2 meio-campistas aí do Santos, que tem um jogo bom em casa, onde eles costumam pontuar muito bem. Destaco ainda meio de campo do Galo. É verdade, o Galo vem aí em uma fase, principalmente nos jogos fora de casa, mas
Gustavo Scarpa e Rubens nesse jogo contra a equipe do Mirassol, nesse jogo em que o Mirassol toma gol toda a partida, são excelentes opções. Para finalizar, eu trago para vocês Palmeiras com Felipe Anderson ou Richard Rios e dobra do Flamengo aqui com Gerson ou Dela Cruz. Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente vai com ele aqui, Felipe Anderson, vamos apostar no meio-campista ali do Palmeiras nessa rodada. Vamos agora aqui para as nossas laterais. Aqui nas laterais, pessoal, uma vaga dele, Bernabei, não pode ficar de fora do time de ninguém. E aí, resta uma vaga e essa última vaga está muito concorrida, porque, como vocês já sabem, essa posição de lateral é uma posição que tem aí nos dados muita pontuação. Então, vamos lá para elas. E eu começo, pessoal, por dois laterais muito bons, dois laterais que se enfrentam nessa rodada. Escobar, pelo lado do Santos, e o Escobar já tem 28 desarmes em 5 jogos, uma média aí de quase 6 desarmes por partida, muito bom. E ele aqui, o Juninho Capixaba, que dispensa comentário. Juninho Capixaba, que é um jogador super cartoleiro e já fez aí 5 partidas muito boas. E a média dele, pessoal, é de 11,48. Muito bons, se enfrentam. Para você estar fechando seu time aqui, qualquer um dos dois, excelente opção. Mas eu ainda trago para vocês laterais do Fla, muito bom, com Ayrton Lucas ou Alexandro, qualquer um dos dois que for para o jogo, ou ele ainda aqui, o Wesley, jogando em casa, são muito bons para essa rodada. Para finalizar as nossas opções de laterais, vejam vocês que nossa situação aqui não está muito fácil para escolher a dupla ali do Bernabei, Piquerez e o William, duas excelentes opções, dois excelentes laterais. O Piquerez agora que tem um pênalti pelo lado do Palmeiras, jogando em casa e está muito bem escalado nessa rodada. Então aqui o Piquerez, o Williams, mais duas excelentes opções. Para o nosso time, pessoal, nesse primeiro momento, a gente vai aqui com ele, Escobar. Vamos apostar aí nos desarmes do Escobar para essa rodada. Vai ser a nossa segunda escolha. Vamos agora aqui para os nossos técnicos. Aqui nos técnicos, pessoal, eu trago 4 boas opções para vocês. Abel Ferreira, do Palmeiras, César Sampaio, do Santos, Roger Machado, do Inter, deve ser o técnico mais escalado, e ele aqui, Thiago Carpini, jogando em casa, da equipe do Vitória, vai ser a nossa escolha, vai ser a nossa aposta. Vamos agora para os nossos goleiros. Aqui no gol, eu trago 6 boas opções para você escolher aquela que você mais acredita. O Everton, do Palmeiras, cercando o SG do Palmeiras ali. Bastante interessante. E o Everton, que vem numa fase muito boa. Cássio, cercando o SG do Cruzeiro. SG favorável. Rossi, Flamengo, jogando em casa. Pode estar fazendo boas defesas e ainda mantendo o SG. Lucas Arcanjo, uma aposta aqui na rodada. O Lucas Arcanjo, que tem uma média de 5,32. Mesmo Vitória, perdendo o SG em todas as partidas. Antony, goleiro do Inter, vai ser um dos goleiros mais escalados. Ele aqui, Gabriel Brazão, bem baratinho, 4,68 e tem um bom jogo em casa nessa rodada. Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente vai ficar com ele aqui, Antony, goleiro do Inter, vai ser a nossa escolha. Vamos agora para os nossos zagueiros. Pessoal, zagueiro nessa rodada, a gente não pode fugir muito. Eu tenho zagueiros do Flamengo com Léo Pereira ou Léo Ortiz, zagueiros do Palmeiras com Gustavo Gomes e Mikael e goleiros do Inter com Vitor Gabriel e Vitão. Se você quiser fazer uma aposta, zagueiros do Cruzeiro com Vilauba e Jonathan Jesus. Para o nosso time, a gente vai cercar o SG do Palmeiras, aqui com ele, o Mikael, e a nossa segunda opção, a gente vai aqui com ele, Vilauba. Em primeiro, a gente vai apostar nesse SG do Cruzeiro. Em segundo, o Vilauba é aquele zagueiro que, mesmo perdendo SG, ele costuma pontuar bem. Tem uma média aqui de 6,40. Na última, CSG pontuou 5,20. Vai ser a nossa escolha. Vamos então, rapidinho, fechar o nosso time com o nosso ataque. Aqui no ataque, pessoal, eu tenho 2 opções que dificilmente a gente vá sem ela nessa rodada. O Wesley, apesar do Wesley ainda não ter feito gol esse ano, mas para essa rodada é uma excelente escolha. O Wesley, da equipe do Inter, e Estevão cercando o atacante, cercando o ofensivo do Palmeiras na rodada. Resta então uma última vaga aqui e a gente trouxe boas opções para vocês.
Começando pelo ataque do Cruzeiro, que está bem escalado aí na rodada, Caio Jorge e Wanderson. E ataque do Flamengo, sempre muito positivo, jogando em casa com Bruno Henrique, Everton Cebolinha ou Mikael. Destaco para vocês 3 bons atacantes, 3 boas apostas. Pedro Arru, pela fase, fazendo gol toda a rodada em casa. Igor Jesus, com média de 7,84. Bom jogo lá no Newton Santos, apesar do clássico, mas o Igor Jesus pode estar ali pontuando os 7,84 de novo. E aqui o Hulk, é verdade, o Hulk não está em boa fase, não é o mesmo Hulk de outrora, mas o Hulk pegando esse Mirassol, que vem tomando gol toda a partida. O Mirassol, pessoal, tomou gol nas últimas 12 partidas seguidas. Então, Hulk, ataque do Galo, sempre muito forte. E pode ser numa dessas partidas que o Hulk faça ali gol de assistência. O Hulk é sempre imprevisível. Então, para você que quer apostar, excelente opção. Porém, pessoal, para o nosso time, a gente vai fazer uma aposta aqui nele, Guilherme, atacante do Santos. O Guilherme, que não fez gol, nem deu assistência ainda nesse campeonato e tem uma média de 7,54 de média básica. Na última ele fez 11,30, tem um jogo bom, em casa, confortável, contra a equipe do Bragantino, que toda vez que sai para jogar, toma gol. Vai ser a nossa aposta. A gente acha que quando o Guilherme fizer gol, vai explodir na rodada e vai ser ele a nossa aposta para a rodada. Assim, finalizamos então o nosso primeiro esboço e nosso time vai com Antony no gol, Bernabé e Escobar, nossos laterais, Mikael e Vilauba, nossa dupla de zagueiros, Arrascaeta, Alan Patrick e Felipe Anderson, nosso meio de campo, e nosso ataque formado por Wesley, Estevão de capitão e Guilherme comandando todo mundo, Thiago Carpini, técnico do Vitória, e o nosso reserva de luxo vai ser ele, Ener Valencia. Vamos dobrar Inter pelo ataque. E o nosso time, pessoal, custou 125,90 e a gente espera mais uma mitada em mais uma rodada.